Pai bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu do seu melhor, Pai. O Senhor nos deu, Senhor, do seu melhor, para que pudéssemos ter vida, Pai, e vida em abundância, Senhor. O Senhor nos deu o seu nome do seu Filho, Pai. Aleluia, para que pudéssemos, Pai, desfazer as obras de Satanás nessa terra, Pai. Pai, eu te dou graças nessa noite, Pai, pelo teu Espírito ministrando, Senhor, ministrando a tua igreja, Pai, fluindo, Senhor, através da minha vida, Pai, alcançando, Senhor, vidas, Pai, pondo liberdade ao cativo, Pai, trazendo revelação, Senhor, trazendo entendimento, Pai, que a sua palavra, Pai, esteja sendo semeada, Pai, aleluia, como a boa semente, Pai, a semente incorruptível, Pai, a semente incorruptível, a semente da palavra, aquela que não volta vazia, Senhor, e que o teu Espírito, Pai, ela esteja regando, Senhor, essa palavra, Pai, que ela encontre, Pai, um terreno fértil em nossos corações, Senhor, que ela encontre um terreno fértil, que ela brote, que ela cresça, que ela crie raízes, Senhor, aleluia, e traga vida, Senhor. Traga vida e transformação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te dou graças, ó Espírito Santo, pela sua ajuda. Eu te dou graças, Senhor, porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos unge. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá alegria. É o Senhor que derrama do seu amor. Oh, Pai bom, obrigado, Senhor, pelo seu Espírito que nos assiste, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Aleluia. Podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Aleluia. Obrigado, banda. Aleluia. Aleluia, Pai. Eita, Deus bom. Deus é bom. Aleluia. Oh, Pai bom. Essa noite eu queria falar um pouquinho do amor de Deus. Abram comigo João 3,16. Esse versículo é muito importante, foi muito importante na minha vida e continua sendo. Aleluia. Tem muitos que já conhecem ele de cor, mas eu gosto de ler ele nessa versão ARA, versão revista atualizada. Vocês estão com a sua Bíblia aí? Está aqui projetado também, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Oh, palavra boa. Aleluia. Eu gosto dessa versão que ela diz assim: amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor de Deus. Tal maneira foi a melhor forma que o homem conseguiu descrever esse amor. Um amor indescritível, um amor imensurável, um amor impossível para o homem alcançar. Amém? Esse é o amor de Deus. Aquele amor que nos amou primeiro. Aquele amor que nos ama antes mesmo que nós pudéssemos ser merecedores. Aquele amor que nos ama quando ainda éramos inimigos dele. Assim diz a palavra. Esse é o amor do tipo de Deus. Aquele amor que o Senhor Jesus veio nos revelar como o amor de um pai. Amém? Aleluia. Jesus, aqui diz que ele deu o seu filho Jesus. Jesus foi o presente do Senhor para a humanidade. Amém? Quando eles não poderiam, por si só, serem salvos, eles estavam mortos e condenados. Mas o Senhor proveu, ele providenciou a salvação, o resgate. Amém? Através da vida de Jesus. Então Jesus foi o presente de Deus para o mundo. Esse plano de redenção começou lá no Éden, vocês sabem, mas culminou com a vinda de Jesus. Foi quando Jesus veio que o plano de redenção ele se completou. Amém? Aleluia. Então vamos caminhando aqui primeiro em relação ao amor de Deus. Então esse é o amor de Deus, um amor tal, indescritível, imensurável. Aleluia. E ele enviou Jesus. E o amor de Jesus? O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio revelar como era o amor do Pai por nós. Amém? Ele disse assim, ó,
Jesus, João 15 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos amigos. Lá em Efésios, Paulo descreve assim, Efésios 5, 22, eu quero que vocês leiam comigo, que é o amor que Cristo veio revelar ao mundo. Aqui o contexto, ele fala de uma exortação, está falando do amor ao marido, do marido pela esposa, mas eu quero destacar o exemplo do amor que ele vem revelar aqui, o amor de Cristo. Maridos, 5:22, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Será que eu errei o versículo? Continua, passa para o próximo. 5:23, é isso aí, o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo salvador do corpo. Opa. 25, continua. Que o marido é o cabeça, continua. 23, 24, 25. Aí. As minhas anotações estavam erradas? Ótimo, nunca aconteceu isso. Glória a Deus por essa igreja amada aqui. Amém. Maridos, está dizendo assim, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. E entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse é o amor de Cristo pela sua igreja. Deus mandou o seu Filho para resgatar o homem. E Cristo, ele amou a igreja a ponto de se entregar dos homens. Geralmente tinha uma puxadinha de orelha lá, estão com saudade desses cultos. Amém? Era um tempo bom, mas a gente está retomando eles em breve. Então ele está falando aqui do amor de Cristo pela igreja. Que tipo de amor? Um amor que se entrega, um amor tal, um amor do tipo de Deus, um amor que é sacrificial, um amor que vem para se entregar pela sua igreja. Esse é o amor de Cristo. É esse amor que o Senhor veio nos revelar. É assim que Ele veio nos mostrar como que é o amor de Deus. Amém? E o Espírito Santo? O Espírito Santo foi o presente que esse Jesus que veio para nos resgatar, ele trouxe um presente também. Ele trouxe um Espírito Santo. Aleluia. E esse Espírito Santo também tem papel nesse processo, nesse ensino do amor para nós. Amém? João 14, 26 diz assim, o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós já sabemos que o Espírito Santo ele foi derramado à igreja. Ele foi um presente do Senhor para a igreja. Com que propósito? Para capacitar a igreja. Esse é o propósito do Espírito Santo nas nossas vidas. Capacitação. Mais do que dons. Porque nós sabemos que os dons foram dados à igreja pelo Espírito Santo. Amém? Dons da palavra, dons de revelação, dons de poder, eles foram dados para a igreja, para capacitar a igreja a realizar as suas obras. Mas tem mais uma coisa que o Espírito Santo faz por nós. Aleluia. Abram comigo Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 é um versículo conhecido também. Gálatas 22 fala do fruto do Espírito. Uma das coisas que esse Espírito veio nos ensinar, nos capacitar, foi o amor do tipo de Deus. Vamos lá? Lemos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem já estudou no Rema já sabe que, na verdade, ele está falando do fruto. O fruto do Espírito Santo é o amor. Amém? Todas essas outras facetas que ele fala aqui, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são facetas desse amor. Amém? Então, o fruto do Espírito é o amor. E é esse amor do tipo de Deus que o Espírito Santo veio nos ensinar. Amar como Deus nos ama, como Deus nos amou, quando ainda éramos inimigos dele. Amém? Então Jesus veio nos ensinar esse amor. E o Espírito Santo
veio nos capacitar a amar como Ele nos ama. Aleluia! Que coisa boa! Amém? Vamos avançando. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama, olha como é importante, aquele que não ama não conhece a Deus. É um pré-requisito conhecer a Deus. Aquele que quer conhecer a Deus precisa conhecer o amor de Deus. Precisa desenvolver esse amor na sua vida. Precisa ser parte da sua vida. Nós não podemos servir ao Senhor sem esse amor. Amém? Aleluia. A palavra diz que os dons, eles operam pelo amor. A fé opera pelo amor. Os dons sem amor não têm validade nenhuma, não tem propósito, não é útil. Se você tem a capacitação, mas não tem o amor, isso tudo se perde. Isso tudo não tem utilização. Aleluia. A Bíblia nos fala de vários tipos de amor. Nós temos o amor filéu, que é o amor de amigo, o amor de amizade. Amém? Nós temos o amor eros, que é o amor romântico, o amor entre o homem e a mulher. E nós temos o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. Ok? Aleluia. Vamos então ver aqui uma definição de amor. Abram comigo 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4. Nesse versículo, Paulo descreve um pouco do que é, como é o amor de Deus. Como é o amor do tipo de Deus, esse amor do tipo ágape. A gente viu que ele é um amor sacrificial, é um amor que Deus, é um amor que moveu o coração do Senhor pela humanidade, a ponto de dar o seu Filho. É o amor que Cristo teve pela igreja. E é o amor que o Espírito Santo nos gera em nós, a presença dele em nós gera esse tipo de amor. Mas como é esse amor? 1 Coríntios 13, versículo 4 diz assim: o amor, e ele está falando do amor do tipo de Deus, é paciente, ele é benigno, o amor que não arde em ciúmes, o amor que não se ufana, o amor que não se ensoberbece, o amor que não se conduz inconvenientemente, um amor que não procura seus interesses. Ele não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor do tipo de Deus, o amor que nunca acaba. A palavra diz que outras coisas vão passar, fé, esperança, essas coisas vão passar, mas o amor do tipo de Deus, isso não vai passar. Amém? Aleluia. Então o amor do tipo de Deus é esse amor que nunca acaba. Aleluia. Então nós conhecemos um pouco do tipo de amor. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tocou bastante no meu coração. Fala sobre Pedro, uma passagem que Pedro passou. João 13, 36, abram comigo. Qual que é o contexto aqui? Estávamos aqui na última ceia, e Jesus estava dizendo para eles que ele ia partir. E aí nós vemos Pedro, sempre Pedro, questionando, para onde que o Senhor vai? Então, 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, vamos ver se está certo o versículo, né? Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei minha própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aleluia. Pedro, ele tinha uma convicção na vida. Ele amava Jesus. Com todas as suas forças, como diz a palavra, que a gente tem que amar a Deus com todas as nossas forças. E essa era uma certeza que Pedro tinha, que ele amava Jesus. E ele tinha certeza, conforme a palavra diz, que ele faria qualquer coisa por Jesus. Essa era uma convicção que ele tinha também. Que se acontecesse qualquer coisa, desse o sangue na canela,
ele não abandonaria Jesus de maneira nenhuma. E Jesus joga um balde d'água nele e diz que aquela noite ainda, ele negaria Jesus 3 vezes. E a gente sabe o que aconteceu. Eles estavam orando e os sacerdotes, estou encurtando a história, os sacerdotes mandaram prender Jesus e Pedro já sacou da sua espada e cortou a orelha de um soldado, né? Cortou a orelha de Malco. E ele estava realmente pronto. Ele estava com uma espada, ele estava pronto para matar e para morrer. Ele não tinha dúvidas que era o chamado dele, o propósito dele era morrer por Jesus. Era estar com Jesus onde ele estivesse. Ele tinha certeza disso. E a gente sabe o que aconteceu com Pedro. Aleluia. Pedro, Jesus colou a orelha de Malco e foi preso. Pedro acompanhou Jesus até o Sinédrio, até a casa do sacerdote, e a gente sabe o que aconteceu. Conforme Jesus tinha dito, ele negou a Cristo 3 vezes. Por 3 vezes perguntaram, você não é um daqueles que estava andando com Jesus? E ele dizia, não, não sou eu. E por 3 vezes, e o galo cantou, e a palavra diz que ele se entristeceu. Ele se entristeceu, e depois disso, a gente sabe o que aconteceu, ele foi pescar. Ele abandonou tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo. Porque tudo aquilo que ele imaginava na cabeça dele, que Jesus, que o reino de Deus ia se manifestar, Jesus ia ser o rei, e tudo isso ele não sabia como, mas ia acontecer, e ele estava nessa expectativa, de repente Jesus é preso. De repente Jesus é crucificado. Jesus morre. E tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles estavam esperando, acabou. Tudo aquilo acabou. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Tudo acabou. E Pedro, triste, ele voltou a pescar, a palavra diz que ele voltou a pescar. Mas Jesus ressuscitou. E pediram para falar para Pedro, Pedro, avisem a Pedro que eu ressuscitei. Avisem a Pedro, porque Pedro já tinha desistido. Ele já tinha desistido de todas as coisas. Aleluia. E agora que eu queria que vocês abrissem comigo, João 21:15, que é a continuação dessa história. Quando a gente vê as traduções, algumas não trazem a distinção das variantes da palavra amor. Então, quando a gente faz uma leitura rápida, às vezes a gente não entende o que a palavra estava querendo dizer. João 21:15 diz assim, depois de terem comido, isso Jesus se revelando a Pedro. Pedro estava pescando e o Senhor o chamou e eles sentaram para comer. Eu estou resumindo a história, irmãos. Vocês podem ler essa passagem lá em João 21. Depois de terem comido, ninguém perguntava quem era, tinha certeza que era Jesus. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Você me ama mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele, apacenta os meus cordeiros. Continuando, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E a gente sabe que Jesus perguntou uma terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-lhe por ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta então as minhas ovelhas, disse Jesus. Amém? Só que quando a gente faz um estudo a respeito dessas palavras, principalmente da palavra amor, quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro, tu me amas? Ele pergunta,
tu me amas como amor ágape? Tu me amas como amor ágape? E Pedro responde para ele, sim, eu te amo com amor filéu, com amor de amigo. É como se, eu lembro de uma passagem que dizia assim, que o ministro falava assim, é como se a namorada ou a noiva perguntasse para o namorado, para o noivo, você me ama? E ele respondesse, eu gosto de você. Eu te considero bastante. Talvez não é isso que ela estava querendo ouvir, mas é isso que essa passagem está dizendo para a gente. Que o Senhor estava perguntando para Jesus, Jesus estava perguntando para Pedro, você me ama com amor ágape? Aquele amor sacrificial? Porque ele dizia que amava. Ele dizia que amava mais que os outros. Ele se comportava dessa forma. Ele achava que amava mais que os outros. E Jesus vai pontualmente perguntar para ele, você me ama com amor ágape? E ele diz, não, eu só te amo com amor filéu. Eu amo com amor filéu. Você sabe disso. Por que ele estava respondendo isso? Porque ele já tinha negado Jesus. Jesus sabia disso. Por isso que ele fala, tu sabes que eu te amo filéu, eu não te amo ágape. No versículo 16, ele pergunta de novo, tu me amas com amor ágape, Pedro? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Pastorei as minhas ovelhas, diz ele. E finalmente, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão Pedro, filho de João, tu me amas filéu? Tu me amas como amigo? E a palavra diz que, nesse momento, Pedro se entristeceu. Pela terceira vez, por ter perguntado se ele o amava pela terceira vez. Mas, na verdade, Jesus não perguntou se pela terceira vez se ele amava com amor ágape. Ele perguntou para Pedro, você me ama com amor de amigo? E Pedro se entristeceu por quê? Porque ele sabia que nem esse amor não era aquelas coisas. Por quê? Nem mesmo um amor de amigo teria abandonado o amigo numa situação daquela. Então ele não se sentia nem qualificado para esse amor do tipo filéu, o amor de amigo. Nem a esse amor ele se sentia mais digno diante do Senhor. Aleluia. Pedro achava que ele tinha falhado. Ele achava que a sua missão tinha ido por água abaixo. Ele se sentia condenado, porque ele não teve aquele amor ágape que ele achava que tinha por Jesus, de ir até a morte por ele, de se entregar por ele. Ele não teve essa reação. Porque ele achava que se ele amava a Deus, ele deveria ter morrido como Cristo morreu, e pela espada. E não morrendo com Cristo, ele não estaria fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus fala para ele, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, serve aos seus irmãos. O que Jesus estava dizendo? Eu não te condeno, Pedro. Você não sabe, mas não era esse o propósito. Eu queria era que eu já tinha dito para você que você não poderia me seguir. Ele não poderia seguir. Já tinha sido dito para ele. Vocês não poderão me seguir. Jesus falou todas as coisas, vocês não poderão me seguir. Mas Pedro achava que tinha que seguir, porque ele amava mais que os outros. Ele achava que tinha que seguir Jesus. Mas Jesus falou, não, você não pode me seguir ainda. Mas agora eu quero que você me siga. Agora eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Eu quero que você sirva a esses. Eu quero que você cuide desses. Esse era o propósito do Senhor para a vida de Pedro. Não era morrer com Jesus. Jesus veio para morrer por nós. Ele não precisava que Pedro fizesse a mesma coisa. Amém? Aleluia. Mas Pedro não tinha entendido. Ele achava que ele era o cara. Ele era a pessoa que deveria morrer com Jesus.
porque ele amava mais que os outros. Aleluia. É bom a gente se lembrar que Pedro, ele ainda não tinha o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. E a gente viu aqui no início que uma das missões do Espírito Santo, um dos propósitos do Espírito Santo é nos ensinar o amor do tipo de Deus. A gente amar como Deus nos ama. Amar o próximo independente se ele nos ama ou não. Independente se ele é uma pessoa amável. É amar independente de. Amar é uma decisão. É isso que a gente aprende. Não é um sentimento. Como o neto me ama, eu amo ele também. Não é assim. O amor do tipo de Deus é aquele amor que se entrega independente se ele me ama ou não. A palavra diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Amém? Eu ficava pensando, como que alguém fica devendo o amor, né? Como é que não deva nada? Eu empresto dinheiro do Guga, eu fico devendo dinheiro. Mas como que eu pego o amor dele e fico devendo amor para ele? Recebe o amor, irmãos, e fica devendo o amor também. Amém? É esse amor que o Senhor veio nos ensinar. Então a gente tem que se lembrar que Pedro não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Ele ainda não era capaz de amar como Deus nos amava. E ele estava se sentindo condenado por causa disso. Ele não ouviu tudo aquilo que Deus tinha dito para a vida dele. Ele não podia seguir, mas depois eles vão seguir de novo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas por um entendimento pessoal dele, Pedro já tinha desistido de todas as coisas. Aleluia. Porque passou uma circunstância, chegou uma circunstância, e ele tomou uma outra decisão. Ele não tinha essa capacidade ainda de amar como Deus nos amou. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então ele teve um entendimento. Fracassei. Aleluia. Que bom que Deus não olha com os nossos olhos. Ele não nos julga e nem nos condena conforme as nossas razões, com os nossos entendimentos. Amém? Aleluia. Às vezes chegam tribulações, irmãos, que parecem que vão nos parar. E a gente tem que ter muito claro qual que é a nossa motivação pelo qual nós servimos ao Senhor. Você serve ao Senhor porque Ele é seu Senhor? Porque você foi comprado por um preço? Qual que é o motivo que te leva a servir ao Senhor? Por qual propósito? Porque você crê nas promessas? Você crê na eternidade? Você tem a esperança na volta de Cristo? Por causa dos galardões? Qual é o motivo que te leva a servir ao Senhor e não desistir? Lucas 7,41 fala sobre uma parábola que Jesus conta a respeito de dois devedores. Eu vou contar rapidinho aqui. Jesus falou sobre dois devedores que um devia muito dinheiro e outro devia pouco dinheiro. Os dois foram perdoados. E Jesus perguntou: qual vai amar mais? Aquele que foi muito perdoado, disse a pessoa que Jesus perguntou. E ele falou: respondeste bem. Então, aquele que foi muito perdoado é aquele que ama mais a Jesus. Aquele que ama é aquele que teve entendimento de quanto ele nos amou, do tamanho da dívida que ele nos perdoou. Então, quando eu tenho entendimento de quanto, do lugar que ele me tirou, do tremedal de lama que ele me tirou, da situação que ele me tirou, aí sim eu tenho entendimento de quanto ele me amou. E esse amor vai ser correspondido ao Senhor. Mas isso ainda é pouco. Porque Jesus, a palavra diz que ele veio para os pecadores, aqueles que tinham problemas, aqueles que tinham doenças, ele veio para esses. E ele rasgou todos o escrito de dívida que havia contra a nossa vida. Amém? Então, a palavra diz que o Senhor nem se lembra mais dessas dívidas.
Você pode até se lembrar delas, mas o Senhor nem se lembra mais delas. Amém? Não existe escrito em lugar nenhum, esse aqui devia 1 milhão, esse aqui deveria 2 milhões. Então, este que devia 2 milhões devia me amar mais. Está amando pouco, porque o de 1 milhão está fazendo isso, o de 2 milhões está fazendo isso aqui. Graças a Deus que o Senhor não faz isso, né? Aleluia! Porque Ele nos ama, Ele nos amou antes mesmo dessas coisas terem sido perdoadas. Amém? Então, não é o quanto você foi perdoado que vai te dizer o quanto você vai amar ao Senhor. O amor ao Senhor, ele independe da sua vontade. Aliás, ele depende do seu desejo, da sua vontade. Ele independe daquilo que você pode fazer, como que você pode reagir ao Senhor. O amor do tipo de Deus, ele é maior que isso. Ele não depende das suas ações, ele não depende da sua... Desculpa. O amor de Deus, ele é maior que esse amor que a gente pode imaginar ainda como homem natural. Amém? Quando a gente vê a palavra, o que pode nos esfriar desse amor? Eventualmente, esse amor, a gente está caminhando como Pedro e circunstâncias chegam. E a gente às vezes fica desanimado porque parece que as coisas não estão dando certo, mas o Senhor disse que circunstâncias chegariam. Algumas coisas, elas podem realmente nos tirar o foco. A gente sabe disso. A palavra fala sobre a parábola do filho pródigo, que um homem tinha 2 filhos. E esse filho, um dos filhos, o filho mais novo, ele decidiu juntar tudo o que ele tinha e ir embora. A gente entende que isso é como se não quisesse mais estar debaixo do comando, do governo do pai. É como se o pai tivesse morrido. Eu quero as minhas coisas, não quero mais estar aqui, quero viver a minha vida conforme eu decidir, conforme eu quiser. Não quero mais estar aqui. E a palavra diz que esse homem, ele viveu dissolutamente, gastou todas as suas riquezas e quando ele percebeu, ele estava lá com fome, desejando, cuidando porcos e sem saber o que fazer. Ele havia pecado contra o Senhor, a palavra diz que ele pecou contra o Senhor e contra o Pai. E quando ele caiu em si, ele se lembrou, os trabalhadores do meu pai, eles têm o que comer, e eu estou aqui passando fome, vou voltar. Ele caiu em si. Amém? Então, uma das situações que eventualmente nos afastam desse amor de Deus e nos tiram para longe, são decisões erradas. Amém? São decisões que a gente muitas vezes toma sem pensar, ou sem pensar direito, ou sem pensar nas consequências. E quando a gente percebe, a gente está longe da vontade do Senhor. Está lá fazendo o que a gente acha que deveria estar fazendo naquele momento. Então são coisas que nos tiram da vontade do Pai, nos tiram do caminho, nos tiram daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e quando a gente menos percebe, a gente está lá num caminho errado. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu um advogado. Se a gente errar, esse advogado está lá, disponível para nos corrigir, para nos perdoar. É isso que diz a palavra. Amém? Então, eventualmente a gente pode ter um escorregão, a gente pode acontecer de tomar uma decisão errada. Aleluia. Um desejo de não se submeter, aquele desejo de falar, não, mas esse negócio está errado, eu não posso estar aqui, isso não está certo, e eu acho que eu vou viver a minha vida mesmo, vou tocar as minhas coisas, mas o Senhor diz que se você se arrepender do seu mau caminho, Ele é misericordioso e justo para te perdoar de tudo aquilo que
de tudo aquilo que você tem errado. Amém? Então, uma das coisas que nos desviam dessa vontade do Senhor é, eventualmente, uma decisão errada, uma decisão que pode nos levar para longe do Senhor, né? A outra coisa que a palavra nos diz, que são coisas que podem também nos afastar desse amor de Deus, são cuidados, né? Cuidados do mundo. A palavra diz sobre cuidados do mundo. Quando a gente diz cuidados do mundo, a gente se lembra da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, diz a palavra, Lucas 15 fala dessa parábola, e teve umas sementes que caíram em solo, no meio de espinhos. E essa parábola, o Senhor explica que esses espinhos são os cuidados do mundo. Por quê? Porque a semente foi semeada, ela germinou, ela está crescendo, só que esses cuidados, essas coisas do mundo, o cuidado das coisas do mundo, tá? Elas podem sufocar essa palavra. O que acontece? É como eu recebi um vídeo que falava assim sobre uma pessoa que gostava muito de sushi. Ela foi numa churrascaria e experimentou todas as carnes. Quando ela foi servir no buffet, ela estava lá, tinha o prato predileto dela. Só que ela já não tinha mais vontade de comer aquilo ali. O prato predileto dela estava ali, mas ela já não conseguia mais comer aquilo ali. Por quê? Porque ela já estava cheia de todas as outras coisas. E o Senhor trouxe uma revelação para aquela ministra, dizendo assim, é assim que acontece com os meus filhos. Eles se enchem das coisas do mundo. E quando percebem, eles não têm mais fome e sede do Senhor, da palavra do Senhor, da presença do Senhor, porque outras coisas preencheram todo o seu dia, todo o seu tempo, todo o seu ânimo, toda a sua vontade, e quando chega no final do dia, ele não teve tempo de uma oração, não teve tempo para meditar numa palavra, não teve tempo de procurar o Senhor, e o dia acabou. Então, muitas vezes, as pessoas passam cuidando de muitas coisas desse mundo. Não estou dizendo que são coisas ilícitas, muitas vezes são coisas lícitas. Mas até mesmo as coisas lícitas precisam ter lugar na nossa vida. Amém? Tem coisas que a gente precisa fazer, mas tem coisas que são prioridades na nossa vida. Uma delas é o relacionamento com o Senhor, porque Ele nos resgatou para que pudéssemos ter relacionamento com Ele. Esse foi um dos propósitos, para restaurar essa comunhão que nós perdemos lá no Éden. Amém? Quando eu sempre lembro de cuidados do mundo, eu lembro sempre de Marta e Maria. Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Marta estava toda preocupada, correndo, porque havia chegado Jesus e uma grande comitiva com ele, e ela estava lá preparando o alimento. Eu não queria estar na pele de Marta. Amém? Você imagina chegar na sua casa, um monte de gente importante, e você tem que preparar o alimento para aquelas pessoas. A pessoa que estava junto com você ali, dividindo ali as cargas, está ali sentada junto dos convidados. E aí? Serve ou não serve? Chama ou não chama? Faz a comida, depois da conversa o pessoal vai querer comer. E aí? Mas o Senhor traz um entendimento que Maria escolheu a melhor parte. A gente precisa ter um entendimento que o Senhor é a nossa melhor parte. Amém? E que essas coisas, que apesar de lícitas, elas não podem tomar todo o nosso tempo. A gente precisa saber separar, a gente precisa saber priorizar. Tem coisas que são importantes a gente fazer. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar dos filhos, precisamos cozinhar, precisamos fazer as coisas acontecerem, mas não podemos esquecer a melhor parte. Amém? Outra coisa que eventualmente nos afastam dos nossos propósitos, daquilo que o Senhor nos chamou, seria o amor às riquezas. A palavra diz que ninguém pode ter dois senhores. Você não pode ter dois senhores, você não pode estar amando ao Senhor e amando também as riquezas. As riquezas deste mundo são as coisas que existem aqui. Então, não existe problema em ter riquezas. O problema está quando o seu coração está nelas. Quando o seu coração, tudo que você faz é guiado para aquilo ali. É para ter mais, é para manter aquilo, é para você estar procurando aquilo. Então, quando as riquezas são o seu senhor, aí é um problema.
porque você colocou alguém no lugar de Deus. Amém? Aleluia. Um tempo atrás, eu tive um sonho que a gente estava num aeroporto. Vou ser bem breve, a gente estava no aeroporto e todo mundo ia pegar um voo. E eu achava interessante que aquele voo, todo mundo tinha passagem comprada, chegou na área de embarque e na hora de pegar o avião, tinha que caminhar um pouco para chegar no avião. A gente não via a pista. Falei, gente, parece aqueles, no tempo que a gente embarcava, não tinha as pistas, as rampas de embarque, né, os fingers que eles chamam, né? E você tinha que caminhar um pouco, né? Lá na minha cidade é desse jeito, você sai do embarque, né? E você vai caminhando até o avião, né? E nesse sonho que eu tive, as pessoas, elas saíam do salão da sala de embarque e iam caminhando para o avião. Mas estava longe. A gente começou a caminhar, falei, gente, está longe esse avião, hein? Onde que está essa pista? E aí, nesse caminhar, a gente encontrou algumas pessoas que tinham saído antes da gente. Falei, vocês estão aqui, onde que está o avião? E elas diziam para a gente, não sei. Como assim não sei? Vocês não estão indo para o avião? O que vocês estão fazendo aqui no meio do caminho? Pois é, aí parece que algumas coisas aconteceram, essas pessoas não estavam chegando no avião, elas estavam ficando pelo caminho. E aquilo ali me deu um desespero. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Gente, o pessoal comprou a passagem, alguém comprou a passagem, alguém pagou o preço para chegar nesse avião, estão caminhando para lá e estão ficando pelo caminho. Elas estão perdendo o propósito que elas tinham. Elas estão ficando pelo caminho. E o Senhor foi me tratando me falando a respeito disso. Isso tem acontecido muito. Perderam o propósito na caminhada. Tiveram a passagem comprada, alguém pagou o preço da passagem, amém? Vocês estão me entendendo? Alguém comprou a passagem, alguém pagou o preço, e eles tinham que caminhar. Existia algo da parte deles para ser feito. Vocês precisam chegar até o avião. E essa caminhada, durante essa caminhada, outras coisas foram distraindo essas pessoas. Outras coisas foram, olha que paisagem bonita, olha que céu bonito, e as coisas foram ficando. E essas pessoas, elas foram ficando pelo caminho. E o propósito delas não estava sendo atingido. Aleluia. A palavra diz, abra comigo Hebreus 12. O reloginho está correndo. Hebreus 12 diz assim, todos abriram? Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Corram a carreira de vocês com perseverança. Olhem para quem? Olhem para o autor e consumador da sua fé. Olhem para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Ele veio nos ensinar como é o amor de Deus. Ele nos enviou o seu Espírito Santo que nos ensina como amar como Deus. O papel do Espírito Santo é formar, é gerar esse amor em nossas vidas, para que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Para tudo aquilo que o Senhor, para que nós possamos ser como Jesus nessa terra. Jesus para morrer? Não, Jesus para ser luz para esse mundo. É com esse propósito que o Senhor nos chamou. É com esse propósito que Ele nos resgatou. É para que você, nessa caminhada que você está aí, de passagem paga, até chegar nesse avião, você esteja falando do amor dEle, você esteja falando, quebrando cadeias, pondo em liberdade o cativo, usando todos os dons que o Senhor te deu. É com esse propósito, e olhe, ele fala para a gente, olhem firmemente para o autor e consumador. O que ele está querendo dizer? Olhem para o exemplo, olhem para Jesus, olha como é que ele fez. Ele amou a igreja, ele amou o mundo, ele amou as pessoas, ele se entregou por elas. É esse tipo de amor
que você está sendo preparado. É esse tipo de amor que o Senhor está esperando da sua vida. Amém? Aleluia! E esse versículo ainda fala, largue todos os pesos. Ele fala de pecado, sim, mas fala também os pesos. Pesos é tudo aquilo que você está carregando, que tem te atrapalhado nessa caminhada para você fazer aquilo que o Senhor te chamou. Avalie o que é que está te impedindo de correr a carreira que o Senhor te propôs. Olhe para o autor e consumador. Ele é o seu modelo. O que está te impedindo de correr a carreira conforme Ele mesmo te propôs? Jesus é esse modelo. Amém? Aleluia. Abram comigo novamente João 21, 18. João 21, 18, Jesus continua falando com Pedro. Depois daquelas 3 perguntas fatídicas lá, Jesus ainda fala para Pedro. João 21, 18. Em verdade vos digo. Todos acharam aí? Todos aqui? Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá, te levará para onde não queres. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. O que esse versículo quer dizer será, né? Jesus já tinha falado para Pedro, falou para Pedro, Pedro, você me ama com esse amor filéu, com esse amor de amigo, que não tem nem lá tantas coisas, mas apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, ele dá uma dica aqui, porque os historiadores dizem que Pedro morreu nos arredores de Roma crucificado. Então Jesus está falando aqui, olha, quando você era novo, você fazia as coisas do jeito que você queria. Mas vai chegar um tempo que outras pessoas vão te vestir, vão te levar, e você não vai ser mais o dono de si mesmo. Você vai fazer até aquilo que não quer. O que ele está dizendo aqui? E ele estava falando ainda, depois ele fala assim, olha, que a palavra, o próximo versículo diz assim que disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Pedro, ele estava dizendo que Pedro ia morrer também pelo Evangelho, conforme ele queria, conforme ele achava que deveria. Mas isso ia acontecer depois, quando ele já fosse mais maduro, quando ele já estivesse pronto, quando ele já estivesse preparado. O que a gente aprende aqui? Que Pedro, apesar de não ter aquele amor do tipo ágape, quando Jesus foi crucificado, que só tinha um amor filéu, um amor de amigo, Jesus ainda estava falando para ele, Pedro, você quer morrer por mim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer ainda. Mas vai ser mais tarde, com o tempo, quando você estiver mais maduro, quando você estiver mais experiente. Aleluia. O que significa isso? Que esse amor do tipo de Deus, esse amor ágape, ele cresce nas nossas vidas. Ele se desenvolve nas nossas vidas. Ele é um processo de maturidade. Eventualmente você pode se olhar e falar, gente, eu não amo como Jesus me ama. Eu não amo a Jesus como Ele me ama. Não se condene. Esse é o papel do Espírito Santo, te ensinar desse amor. Esse é o papel do Espírito Santo. Essa palavra me veio porque algumas pessoas, às vezes, estão caminhando mais vagarosamente do que deveriam, ou estão se sentindo condenadas porque não estão fazendo aquilo que acham que deveriam, que circunstâncias passaram na vida dela e hoje elas estão paradas em outros lugares e não estão caminhando nessa direção que o Senhor deu para elas. É nesse sentido que o Senhor me deu essa palavra, que a palavra diz assim,
permaneça no amor de Cristo. Guarde os mandamentos, ame o seu próximo. A palavra diz assim, que aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Que mandamentos ele está falando? De amar a Deus, de amar ao próximo. Esse é aquele que ama ao Senhor. Guarde essa palavra, guarde a minha palavra, guarde os meus mandamentos. Amém? Seja a luz para esse mundo. Aleluia! Nós fomos chamados para sermos sal e luz dessa terra. É para isso, esse foi o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Esse foi o propósito para o qual Ele colocou o Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós fôssemos luz e onde quer que nós estivéssemos glorificando ao Senhor. Amém? Mateus 5,16 diz assim, assim também, 5,16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai que está no céu. A parábola da videira, em João 15, diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deem muitos frutos, assim vos tornareis os meus discípulos. E nisto é glorificado quando nós frutificamos no Senhor, quando nós permanecemos ligados na videira, quando nós permanecemos no Senhor, no amor dEle. Amém? Então, como que começa tudo isso? Esse processo de maturação, como que começou na vida de Pedro? Pedro começou como a maturação dele? Ele estava lá, arrasado, triste. Jesus fala para ele, cuida das minhas ovelhas, me serve e me segue. Segue como Hebreus diz, segue olhando para o autor e consumador, segue o exemplo, faz do jeito que eu fiz. Assim que começa esse processo de maturação. Obedecendo, é outra coisa. Precisamos obedecer, precisamos seguir aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus diz assim em João 15, 14, vós sois os meus amigos se fizeis o que eu vos mando. Faz aquilo que o Senhor te pediu. Faz aquilo, obedece, submete. Seja como Cristo, servo, obediente, submisso. Talvez você não esteja pronto hoje para morrer, literalmente por Cristo. Mas você pode começar hoje, morrendo para a sua carne, morrendo para a sua vontade, morrendo para o seu rancor, morrendo para os seus direitos que você acha que você tem o direito. Você pode fazer tudo isso. Você pode começar a se submeter, você pode começar a se sujeitar, e o Espírito Santo vai te ajudar a pegar nessas coisas, pegar junto contigo. Mágoa, perdão, libera perdão. Oh, o irmão fez isso comigo, perdoa. É assim que você começa. Começa com uma decisão. A decisão começa no nosso coração. Eu quero amar o meu irmão. Eu quero ser como Cristo nessa terra. E é uma das coisas que você vai começar, é tirar aquilo que está no seu alcance, que são essas coisinhas, esses pequenos pesos que têm atrapalhado esse caminhar. Outra coisa que pode nos auxiliar nessa caminhada, tem uma dica lá em Marcos 10, 43. Marcos 10, 43 diz assim, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, primeiro entre vós será servo de todos. Do que Jesus estava falando aqui? Estava falando porque haviam dois discípulos, os discípulos estavam lá querendo saber quem era o maior no reino de Deus. Eles queriam posições, estavam achando que seriam como os governantes. E Jesus explica para eles, você quer ser grande? Sirva. Quer crescer? Sirva. Maturidade na nossa vida, ela vai começar a acontecer quando você começar a se dispor a fazer o que a palavra diz. A palavra diz, ame o seu próximo. Então começa servindo a ele. Aleluia. Se o pastor te chama para servir em algum departamento, na monitoria do Rema, glória a Deus. Ele está querendo que você cresça. Ele está querendo que você esteja se desenvolvendo. Ele está querendo que você se amadureça. Ele está fazendo o quê? Ele está trazendo você para perto para que você esteja crescendo. É com este propósito. Amém? Então, quando
surge uma oportunidade de estar servindo no departamento, servindo na igreja, servindo com qualquer coisa que seja. Aleluia. A palavra nos diz que aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. E é no pouco que a gente começa, servindo aonde estiver disponível. Começa servindo. A igreja é um grande local de treinamento. É onde nós somos treinados o tempo todo. Amém? Porque é muito mais fácil você começar a amar o seu próximo, dentro da igreja, do irmão que te ama, do que lá fora, amando o próximo que não te ama. Às vezes que te pisa, às vezes que te pressiona, às vezes que te magoa, às vezes que te trai. Esse é muito mais difícil de amar. Então, por isso que aqui na igreja é que você precisa aprender a esse amor, a desenvolver a esse amor. É dentro da igreja. É aqui mesmo que você vai ser treinado. Amém? Aleluia. Então, se você tem a oportunidade de servir na igreja, se o pastor está te chamando, glória a Deus. Aleluia. Talvez não seja o local que você acha que você deveria estar. Às vezes a gente acha que o local que nós estamos outro local seria melhor para a gente aprender, seria melhor para a gente desenvolver. Ah, mas eu tenho um chamado de profeta. O pastor me chamou para ir lá para a salinha das crianças, para o departamento do DI. É um ótimo lugar para você começar. Ah, mas eu sou pastor, eu estou cuidando aqui do trânsito, aqui da portaria. Eu acho que eu não estou no meu lugar. Aleluia. Eu gosto sempre de lembrar do pastor Railson. O pastor Railson está administrando, pastoreando uma igreja lá em Sorriso. E ele disse que quando ele começou o treinamento dele, que foi chamado para perto, foi chamado para desenvolver, o líder dele falou: conta essas cadeiras para mim. E eram 1.800 cadeiras. E ele chegou a contar as cadeiras? Como assim? Eu achei que eu ia ser treinado, mas é isso mesmo. Conta as cadeiras para mim, vê quantas tem. E ele foi lá e contava todas as cadeiras, falava 1.800 e tantas cadeiras. Lá em Campina Grande. 1.800 cadeiras. Aí no outro dia, ele já chegava empolgado, já contei as cadeiras, né? Submeti, legal, está tudo certo. E ele chegava lá, o líder dele falava novamente: já contou as cadeiras? De novo? Você contou hoje? Conta as cadeiras. E ele ia lá contar as cadeiras. Quanto tinha nas salinhas, quanto tinha onde. E aquele líder foi treinando ele, e depois ele entendeu que ele precisava passar por um processo, que ele precisava estar perto e alguém precisava estar orientando ele, podando ele, porque algumas coisas precisavam ser ajustadas na vida dele. Amém? Eu não vou entrar em detalhes, mas esse foi um tempo de treinamento difícil para ele. Amém? Então, às vezes o líder vai ser guiado para colocar você nos lugares que você vai te sentir desconfortável, né? Né, Guga? Às vezes, assim, dá um empurrão ali e fala: vai lá, meu irmão, vai que é sua. Mas tem um propósito. O propósito da igreja é formar discípulos. Esse é o propósito. Nós estamos aqui nos alimentando nesse tempo bom, orando ao Senhor, mas a igreja tem um propósito: formar discípulos de Cristo, não discípulos do pastor Wellington, não discípulos do pastor Gerson, discípulos de Cristo. Amém? Aquele que é capaz de amar como Deus ama. Esse é o nosso propósito. Amém? É para isso que nós estamos aqui. Então fuja daquele sentimento de consumismo, porque às vezes tem pessoas que vêm para a igreja para serem servidas. Elas querem um departamento infantil top, elas querem um louvor top, elas querem cadeiras top, elas querem ar-condicionado funcionando, elas vêm para consumir. Gente, aqui nós não estamos para consumir, nós estamos aqui para sermos consumidos pelo Senhor. Aleluia, deixar-se queimar. É para isso que nós estamos aqui, para sermos edificados. Eventualmente o pastor vai ter que puxar a orelha, vai doer, mas se submete ao processo, não vai para longe, não faz que nem o filho pródigo. Ah não, acho que aqui não está bom, eu preciso ir para outra igreja, eu acho que aqui não é o meu lugar. Fica no lugar que o Senhor te colocou, porque é ali que Ele quer que você seja tratado. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram edificados nessa noite? Eita, Deus bom. Aleluia. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor. Te damos graças pela Tua palavra, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, que nos ensina todas as coisas. Eu te dou graças, Senhor, pela semente da palavra, Pai, que foi semeada nessa noite, Pai. Que ela caia em corações sedentos, Pai, corações sensíveis. Que a Sua palavra, Pai, ela não volte vazia, mas ela produza o fruto que o Senhor designou, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu te dou graça, Senhor, porque eles estão correndo a carreira que o Senhor os propôs, Pai. Eu dou graça, Senhor, pela vida deles, Pai, porque eles estão olhando, Senhor, por o autor e o consumador da fé deles, Pai. Eles estão seguindo o modelo de Cristo, Pai. Eles estão seguindo e não vão desistir. Eles vão perseverar, eles vão vencer, eles vão completar tudo aquilo que o Senhor os chamou, Pai. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus.